mais um vídeo aqui no canal e eu já começo iniciando passando o molde aqui na manta R2. É uma manta da Pegorari, ela bem fininha, a gramatura dela. E eu já começo passando o molde com o corpinho da sapatilha. Eu vou riscar duas partes do corpinho. É uma manta que é fácil de estar riscando ela com a caneta. E depois eu vou recortar duas vezes o corpinho. A solinha, ela tem o lado esquerdo e o lado direito, então precisa estar virando. E duas vezes o fecho da sapatilha. O próximo processo é cortar e cortar o tecido também. Essa parte eu já dei uma adiantada, já cortei o tecidinho, cortei duas vezes o tecido. O mesmo tecido, uma vez só para a solinha, duas vezes. E aqui também cortei duas vezes o mesmo tecido. Vou fazer uma sapatilha com pérolas, então eu escolhi um algodão cru, é um algodão cru lavado. Ele tem a textura bem fininha, bem lisinha, a mesma textura que o tricoline, diferente do cru normal. Dá início aqui a costura. Costurei o primeiro tecido e agora eu vou com o tecido de fundo, lado direito com lado direito, sempre iniciando com retrocesso. A curvinha é bem importante, fazer essa curva bem certinha também. Passar a costura em cima da marcação do molde, bem certinho. E finaliza com retrocesso. Ficou desse jeito aqui a nossa peça. Essa parte é do fecho, eu deixo junto, costuro junto, é duas vezes o mesmo tecido também, o lado direito com o lado direito de tecido, sempre iniciando com retrocesso no começo e no final. E a parte da solinha também, uma vez só o tecido, e como ela vai ter uma palmilha, nesse caso não vai precisar com dois tecidos. Eu dei uma boa adiantada aqui. Agora eu vou fazer igualzinho, eu adiantei esse pezinho. Já fiz a costura de acabamento. Agora eu vou fazer igual aqui nessa parte. Nesse outro pezinho com pique, vários piques, principalmente na curva. Para que a hora que a gente for desvirar não fique enrugado. Vou começar a alfinetar, distribuir bem o tecido. Eu começo pelas pontas. A gente vai fazer a costurinha de segurança. Uma costura de acabamento e outra de segurança. Pela outra ponta para distribuir bem, fica certinho o tecido. E puxar bem aqui na frente também.
Dá uma boa esticada na curvinha para não ficar enrugado. E aqui nessa outra curvinha. Desse jeito a nossa peça alfinetada. Vou fazer a costurinha de acabamento. Eu gosto muito de fazer essa costura, dá um charme especial, um toque especial depois da peça pronta. Eu já vi vários sapatinhos que as artesãs não fazem essa costura, mas eu gosto sempre de fazer em todos os meus calçados. É meio pezinho de máquina só. A solinha refilada. E os fechos eu vou desvirar. Eu desviro com uma agulha de crochê. Vocês podem estar usando qualquer acessório, canudo. Mas a agulha de crochê eu acho bem prático, tá? Da praticidade aqui na hora de estar desvirando. Pronto. E vou fazer também a costurinha de acabamento no fecho. Esse pezinho eu já fechei ele atrás. Finalizei a costura de acabamento, a costura de guia. E agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Os dois fechos já com a costura de acabamento. Tá retirando todos os alfinetes. E antes de eu começar, eu sempre dou uma verificada na medida. Porque às vezes na hora da gente passar com o molde dá um pouco de diferença, dependendo da posição da caneta. Então eu estou sempre dando uma verificada na medida. Eu meço certinho a sola, para ver se tá começando com a sola. Eu vejo, acho a medida que deu a sola, deu 10,5 centímetros. 10,5 aqui. E eu acho essa medida de 10,5 na parte do corpinho. Veja onde vai bater os 10,5, vai ser aonde eu vou precisar estar fechando com a costura. Eu já vi aqui, ó, que vai dar certo a solinha. E aonde eu fiz a marcação do molde deu certo. Mas às vezes também pode dar um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora. Então eu vou achar que juntar costura com costura, bem certinho ao meio. E eu vou passar a costurinha com retrocesso para não desmanchar na hora de estar desvirando. Eu vou dando uma levantadinha, ó, para ver se tá batendo a mesma costura. E é um pouquinho inclinado, ó. Não é reto, uma costura reta, ele é bem inclinadinho. Porque como é o calcanhar ele é mais curvado. Então eu fiz a costurinha. Aquela costurinha na hora de segurar o tecido, ó, vai ficar pra dentro. Não dá pra ver por causa da claridade, mas ela tá aqui dentro. Então ela vai ficar escondida. Agora a gente vai fazer a costurinha de segurança.
desvirar aqui o sapatinho, ó, em cima de costura com costura, juntar bem as duas partes. Tem que estar essa costurinha junto com essa. E vou fazer a costura de segurança na peça toda. Começando pelo calcanhar. Vou puxando o tecido de baixo, para ele ficar bem presinho. Em cima da mesma costura. Vai puxando o tecido para não ficar enrugado também. A volta inteira aqui, tô finalizando. E terminando aqui no calcanhar. Corta esse excesso de tecido que ficou, uma manta também. Ó, costurinha de segurança, bem preso os dois tecidos. Agora eu vou finalizar a costurinha de acabamento. É só a parte do calcanhar, ó, onde a gente parou. Só essa parte aqui do calcanhar mesmo. Começo com retrocesso para não desmanchar depois. E também termino com retrocesso. Tiro todas essas sobras de linha para ficar uma peça bem limpa. Ficou assim. Finalizada a costurinha. Fiz o parzinho e agora eu vou fazer a parte do fecho. Vou estar aplicando o fecho. Eu sempre começo achando o meio do corpinho. Eu coloco a parte que vai ficar com o velcro primeiro. E vou dar o mesmo formato que eu vou fazer o acompanhamento, ó, como se fosse que é a parte ainda do corpinho da sapatilha. Vou ver aqui na régua para ver a altura que vai ficar. Tem que ser uma continuação. Vou precisar baixar mais um pouquinho, como se fosse uma continuação da sapatilha. Eu abaixo mais um pouquinho. Tem que ficar na mesma direção. Embaixo e em cima, deu certo. E vou estar prendendo com um alfinete para fazer a costura depois. Só para vocês verem o modo que eu aplico o fecho. Fica dessa forma. Uma costurinha aqui, outra aqui depois. Esse pezinho eu já fiz a costura. Eu já retirei o alfinete, já tá costurado. Já cortei o velcro. Depois eu vou dar uma arredondada e vou fazer aqui onde eu vou aplicar o velcro. Tem que observar o lado direito e o lado esquerdo do fecho. Vou fazer igual aqui, fiz para vocês verem. Começando uma costurinha, é um vai e vem só de costura. Só para segurar o fecho. E do outro lado, a mesma forma. Para que ele fique bem preso.
É um vai e vem só de costura. Tô voltando aqui a costura. Esse não tem necessidade de ele estar dando retrocesso. Pronto, ó, fica bem presinho. É uma continuação da sapatilha, para que fique um formato bem bonitinho, depois não fique torto. Pronto, ao lado esquerdo e ao lado direito. Sempre tem que ser para fora do pezinho. E agora os velcros. Só vou dar uma... eu compro por metro, então eu corto os pedacinhos e depois eu dou uma arredondadinha. Só nos biquinhos mesmo. Tem uma parte do velcro que ele é mais fino. Ele vai dar certinho o encaixe do fecho. Não precisa estar cortando dos lados dele. Então, vai bater certinho. É o lado mais liso. O lado do crespinho, ele é mais largo. Ó, começo com retrocesso, diminuir o ponto, porque ele precisa ficar bem presinho mesmo nessa parte, porque eu abro e fecha de calçar a sapatilha, para não ter perigo de estar soltando esse ponto. Então eu diminui o ponto, dei retrocesso e finalizo também com retrocesso, para não ter perigo de soltar depois. Os pontinhos bem pequenininho mesmo, vou tirar todo esse excesso de linha para ficar uma peça bem bonitinha, limpa depois. Fica uns toquinhos de linha, eu retiro tudo. Não tá dando pra ver, ó, por causa da claridade da câmera. Mas uns pontos bem pequenininho, pra ele ficar bem preso. Essa parte aqui é a parte mais crespa, ela é mais grossa. Vou estar arredondando também. Ela é mais larga. E vou verificar aqui onde eu vou costurar ela. Tem que seguir o fecho, para ele não ficar torto depois, ó. Vou dar uma conferida aqui para ver se tá batendo certinho. E vou costurar o velcro. Com retrocesso, com ponto pequeno, continuo com o ponto pequeno. E finalizo também com retrocesso. Vai sobrar uma pontinha aqui, ó, a gente arredonda, corta também. E tá pronta a parte do fecho. Abre e fecha para dar uma testada, ficou perfeito. Agora a gente vai fazer a parte da sola. Tá aplicando a solinha. Eu já adiantei aqui um parzinho. Ó como ficou. Costura arredondadinho, o bico. A solinha também, eu segui costura com costura, deu certinho, fez a curvinha de dentro do pezinho. O fecho também, a costura bateu certinho no meio. Ficou certinho, bem acabado. Arredondadinho no calcanhar. Essa parte também o design do sapatinho também ficou certinho. E agora eu vou fazer com vocês aqui a montagem da sola. A gente vai estar virando o sapatinho do avesso, o corpinho do sapato do avesso. Coloco o velcro também pra fora. E vou estar achando o meio da solinha.
Vou achar o meio e vou fazer um pique. Acho o meio certinho, faço um pique. Vou ver se vai dar certo aqui essa parte também. Ó, o meio certinho. Esse pique, eu vou ter que encaixar ele no meio do sapatinho também, começando pelo calcanhar. Pique com a costura do meio. Tem que bater certinho também. Que é aqui que eu vou dar início à costura. Vou costurando, eu pego um acessório para ir ajudando a virar a solinha, a também segurar as duas partes. Ó, levanto para ver se vai bater costura com costura, porque tem que ir virando a solinha para dar o formato certinho. Levanto mais um pouco, levanto o pezinho da máquina e puxo, ó, sem tirar a agulha do tecido. Essa parte bem devagar mesmo, é com calma, tem que ir levantando para ele ficar bem arredondadinho. Se a agulha sair, ó, que deu uma saidinha, eu volta lá no mesmo ponto, encaixa a agulha de novo. Levanta só o calcanhar só o pezinho da máquina. Vou virando aqui, ó, pra dar o formato. Puxo, pode puxar, eu levanto e puxo. Precisa levantar toda hora mesmo pra ver se tá dando certo, costura com costura, porque às vezes pode sair fora, não bater a costura. O sapatinho não fica com o formato certinho se sair fora. Então tem que ir levantando, ajeitando a solinha. Vou seguindo aqui a costura da solinha. Já vou finalizando aqui também no calcanhar. Fazer a curvinha aqui do calcanhar bem devagar, para que fique o formato depois na hora de desvirar certinho também. Seguir sempre a costura da sola. Ó, viro um pontinho de cada vez. E finalizo aqui, tirando todo o excesso de linha. Ó, bateu certinho, não ficou com sobra de tecido, não ficou enrugado. A medida deu certinho. Ficou bem arredondadinho o calcanhar. Aqui o bico também da sapatilha, vou ajeitando a costura. Aqui, ó, eu já vi uma partezinha que ficou com um pouquinho de bico. Então, ó, eu já vou aqui, nesse pedacinho aqui. Essa pontinha aqui, ó, dá pra ver que ficou com um biquinho, que não pegou a costura, uns 2 ou 3 pontinhos esse biquinho. Então eu desviro de novo, bem pouquinho. Parece que é uns 2 ou 3 pontinhos só. Eu refaço outra vez a costura, eu desviro, para que fique perfeita a nossa sapatilha. Passar uma costurinha em cima outra vez. Onde a gente fez a marcação com molde, ó, passo outra vez uma costura, só do ladinho aqui da sapatilha, já é o suficiente. Aí eu dou o formato certinho, para ficar uma sapatilha perfeita.
entregar um produto perfeito para o cliente, com formato certinho. Finalizada a sapatilha, a gente vai fazer a parte do customização das meia pérola. Prontinho, ficou perfeito, o parzinho certinho. E agora vamos para outra parte. Agora sim, nós vamos dar início à colagem das meia pérolas. Olha, ela é cor de pérola mesmo, a claridade aqui da luz não deixa ver direitinho. É uma pérola número 4, eu uso a cola Pega Mil e um palito com cerinha na ponta, que é apropriado mesmo para pérolas. Ó, número 4, cor pérola. A gente vai dar início à colagem. Eu uso uma quantidade assim bem generosa, mas em pouquinho espaço, sabe? Aqui, ó, só nesse cantinho aqui, porque ela seca bem rápido. Então, uma quantidade que eu sei que vai ficar bem preso, vai ficar bem colado. E pegando uma por uma mesmo, bem delicado o serviço, bem devagar. Começo com uma fileirinha em cima da costura de acabamento que a gente fez. Não tá dando pra ver direitinho, ó, mas é uma do lado da outra. Comecei aqui no cantinho, ó, do fecho e vou seguindo uma fileirinha. Mais uma boa quantidade de cola. Essa cola Pega Mil, ela seca rápido. Então a gente tem que ser em curto espaço, mas com uma quantidade boa, para que fique bem preso. E vou seguindo, continuando essa fileira de pérolas. Aqui tô dando início a essa fileirinha, finalizando. Mais um pouquinho de cola. Vai ser uma fileirinha embaixo da outra. Em qualquer numeração do sapatinho, ó, eu finalizei, ó, uma fileirinha em cada. Uma embaixo da outra. Em qualquer numeração do sapatinho eu uso a número 4 de meia pérola. Eu faço uma fileirinha embaixo da outra para que fique, para as pérolas não ficar aleatória. Fica bem bonitinho o design também. É bem delicado mesmo. Quase finalizando aqui a parte da frente, ó, o limite vai ser a parte da costura entre a sola e o corpinho. Vou finalizar só com o biquinho aqui da sapatilha. Eu não ultrapasso o limite aqui do corpinho, é só na parte do corpinho mesmo, na solinha não. Bem delicadinho fica. E o acabamento também fica bem delicado.
Finalizando aqui a parte da frente, eu faço a volta inteira da sapatilha com pérolas. Eu colo nela inteira, não faço só nessa parte. Deixo a parte do velcro certinho e dou início aqui, ó. Uma parte só vou até o meio, pra cola não secar. E vou fazer o mesmo processo, uma por uma, fileira embaixo de fileirinha. Para que elas fiquem bem uniforme mesmo, bem bonitinha. Fica bem delicado. Essa parte eu vou até a costura, porque eu vou fazer esse lado aqui completo e depois eu passo pro próximo lado para continuar a fileira. E uma do ladinho da outra, uma embaixo da outra também. Processo bem delicado mesmo, bem devagar. Vocês precisam avaliar bem o valor do trabalho de vocês, quanto custa na meia pérola, na cola também. Somar direitinho para quem for vender, porque vale a pena tá fazendo, tá vendendo. É um trabalho, depois de finalizado, que fica bem bonito, bem caprichadinho. Finalizado um lado, o sapato à frente ficou bem coladinho, bem feitinho, ó. Um lado já tá finalizado aqui, a parte do velcro certinho, a frente também, bem delicadinho, as fileirinhas uma embaixo da outra, fica um acabamento bem bonitinho. Aqui, ó, agora eu vou continuar, fica bem bonitinho dele depois de finalizado. Branqueei a pérola, vou fazer completar a volta, igual tá esse branquinho aqui. Fica bem bonitinho mesmo. Vocês podem estar fazendo acessório também de cabelo. Pode estar fazendo um acessório para poder vender o kit completo. Para saída de maternidade, batizado, eventos especiais. Vende muito, sai bastante esses modelinhos. As mães gostam muito. Vou finalizar aqui esse outro lado. Uma queimadinha na ponta da cera para ela derreter novamente, porque ela fica ressecada. Facilita na hora de pegar as pérolas. Continuar aqui o processo até o final do sapatinho. Finalizado meu sapatinho, olha que bonitinho que ficou, fica perfeitinho. Eu vou fazer um acabamento com laço, vocês podem estar fazendo qualquer acessório, qualquer laço do mesmo tecido, ou com uma fita de gorgurão. Eu vou completar o parzinho. Vocês também têm a opção de fazer com ele liso, no branco. Finalizei aqui minha sapatilha, fiz a solinha, a palmilha também. Fiz o lacinho com fita de gorgurão, fica bem delicadinho também. Vocês poderiam estar usando ou com o mesmo tecido, ou escolher qualquer laço que combine com a cor pérola. Um dourado também fica bem bonitinho, uma fita dourada. Eu escolhi um gorgurão da cor pérola, que combina bastante. Para quem for vender esse kitzinho, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida pode me enviar mensagem também, que eu vou estar respondendo no grupo do WhatsApp ou aqui mesmo no meu canal. Muito bonitinho, é um sapatinho que vende bastante.
bem bonitinho, bem acabado. Sapatinho que vende bastante mesmo. Faz um acessório para combinar, ó. Quem sabe pode ser a próxima aula. Quem tiver dúvida, quem tiver interesse também, pode deixar aqui nos comentários. Em aprender, em saber como eu fiz esse acessório de cabelo. Ele é com ajuste. Pode deixar a mensagem que eu vou estar respondendo a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.